Boa noite de novo, pessoal. Bem-vindos ao nosso evento de hoje da comunidade de desenvolvedores de Pinhais. Hoje a gente vai conversar sobre Commerce Cloud. De novo, né? Semana passada a gente conversou sobre Commerce Cloud, B2B, e hoje nós temos o nosso convidado, Vinícius, que vai nos presentear com mais conhecimento, só que dessa vez do B2C. Bom, breve, a comunidade de desenvolvedores ela foi criada o ano passado, em julho, a gente teve a aprovação dela, e a partir daí teve engajamento para criar conteúdo para desenvolvedor. Era uma das coisas que estava faltando em si no Brasil. Tinha algumas comunidades não ativas de desenvolvedores, e hoje eu posso falar que a comunidade de desenvolvedores de Pinhais, que tem que colocar um label local por causa de regras da Salesforce, ela é a maior do Brasil para desenvolvedores. A gente já está com 417 membros na comunidade do Trailhead, e no Trailblazer já passou estamos quase com 500, e só que do Trailblazer ele tem muito estrangeiro, né? A Trailhead ela é mais, a visualização é mais nacional, então foi criada para ajudar o desenvolvedor, conversar, trocar informação, chorar junto, as pitangas. Então é para se abraçar mesmo, cara. Esse mundo nosso é bem, assim, complicado em certos sentidos. O próximo evento, até o nosso amigo, o Barion, o Leandro tá aí, né? Acho que caiu, desculpa. Ele que vai ser o nosso próximo palestrante do evento. É uma continuação, né, das conversas que nós estamos tendo sobre o Commerce Cloud. Ele vai falar, vai complementar também o que o Vinícius vai nos apresentar hoje, só que ele vai falar de uma forma mais profunda de arquitetura. Então, dia 13 de junho, por favor, não percam essa oportunidade de estar continuando esse tracking do Commerce Cloud. Bom, para as pessoas que não me conhecem ainda, meu nome é Maurício Alexandre Silva, eu sou arquiteto Salesforce, já venho trabalhando com Salesforce há mais de 11 anos, e eu já comentei múltiplas posições, né, desde administrador, desenvolvedor, consultor, release, e daí as últimas foram tanto de arquiteto de técnico como arquiteto de solução. Quem quiser entrar em contato comigo, aí tá meu Twitter, tá o LinkedIn e tá o Trailhead. Trailhead é Maurício Alexandre Silva. Acho uma pessoa que tem bastante badges, sou eu, tá? Acho que eu tô com 1956, por volta disso daí hoje. Aqui tá uma foto da minha família, mesmo sou casado com a Eva, nós temos a Carol, que é a nossa pequenininha, 2 anos de idade, o Ipo, que é um intruso na foto, daí tem o Gabriel aqui, que é o nosso guri, tá com 20 anos de idade. Eu tava tentando trazer ele para o mundo Salesforce, mas ele começou a faculdade de Relações Internacionais, que foi a primeira faculdade que eu fiz, Relações Internacionais, então ele quer virar diplomata. Então, vamos lá, boa sorte para ele e vamos apoiar ele. Como eu falei, uma continuação hoje da conversa que começou a semana passada com o Cláudio. Hoje nós temos o Vinícius e vamos falar sobre B2C. Primeiramente, Vinícius, muitíssimo obrigado. Muitos sabem que o Cláudio era a pessoa que ia apresentar, só que teve um contratempo, e daí a Fernanda e o Cláudio conseguiram achar uma brecha na agenda do Vinícius aí, e ele veio nos socorrer para continuar esse papo legal sobre Commerce Cloud, que na minha opinião, como eu já falei no início, Commerce Cloud e Marketing Cloud são as clouds que eu vejo assim com um potencial muito grande de expansão no Brasil. Claro que tem outras clouds que estão vindo atrás, né? Mas na minha opinião são essas duas que eu estou estudando para ter mais conhecimento nelas, né? Não só ficar no Sales, Service and Experience, mas no Marketing Cloud e no Commerce Cloud eu estou me aprofundando, eu pessoalmente, porque eu acho que, assim, elas estão numa visão 360 muito grande da Salesforce, e cada vez mais os clientes eles estão realmente vendo que eles só têm a ganhar
com essa quantidade de nuvens conectadas, né? Esses environmentos, essa visão 360 que eles têm do cliente deles é muito grande com toda essa parte de integração de clouds, né? Opa! É essa aqui mesmo. Vinícius, eu vou te passar aqui a de compartilhar, quer dizer, agora você pode compartilhar, então, muitíssimo obrigado. E aí, tudo teu. Me escutam bem aí? Sim. Sim. Beleza. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Satisfação estar aí com todos vocês para compartilhar um pouquinho sobre o tema de e-commerce. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, mas vocês podem me chamar de Vini, todo mundo me chama por Vini. Atualmente eu trabalho na Salesforce como arquiteto técnico de e-commerce, né, focado em B2B, B2C. Atuo aí no mercado de TI, acho que uns 15, 16 anos, nunca parei para fazer a conta direito, mas por aí. Sempre focado em digital, não só Salesforce, mas outras tecnologias. E estou aí, né, sempre focado em desenvolvimento, arquitetura de software, né, sempre colaborando aí com os clientes para terem sucesso nas suas jornadas. Né? E, de novo, né, estou muito feliz aí por estar aqui com vocês, né, e vamos, né, falar um pouquinho sobre B2C, né, e suas funcionalidades. Deixa eu compartilhar aqui. Só um adendo, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, o Vinícius já concordou, vocês podem fazer essas perguntas, eu vou estar acompanhando no chat aqui também, mas fiquem disponíveis a abrir o microfone e perguntarem, ok? Estão vendo a minha tela aí? Certinho? Sim. Maravilha. Bom, novamente, né, obrigado. E o tema de hoje é sobre e-commerce, tá? Vamos falar um pouquinho de e-commerce, mais especificamente sobre o B2C, né, que é o e-commerce para o consumidor. Bom, aqui esse slide, né, é só para dar uma visão, né, como você estava dizendo bem agora, né, o e-commerce é uma das plataformas aí emergentes, né, tá em ascensão aí, cada vez mais o e-commerce ele está integrado com outras nuvens da Salesforce, né, fazendo com que, né, os clientes eles tenham uma jornada completa, né, sendo acessado, né, e habilitando os clientes a interagir em diferentes canais, né. Então, o e-commerce nessa figura aí está no centro, né? Então a gente tem ali o commerce em si, né? Que tem toda a funcionalidade de um comércio eletrônico, né? E toda a forma de interação, né? A gente tem dentro do commerce integrado a parte de ordem, né? Então a parte de gestão de pedidos, né? Fazer com que como chegue o pedido para o cliente ali da forma mais rápida, da forma mais eficiente, qual é o melhor caminho para isso, né? Integração muito forte com marketing também, né? Marketing ajuda aí a parte de e-commerce a ter uma jornada, né, bem interessante com o cliente, né? Como acessar o cliente, como ofertar produtos que fazem sentido para o cliente, né? Então, é uma integração muito forte entre e-commerce e marketing. E também, né, outras nuvens, né? Então, por exemplo, a parte de service, né? Então, um canal de comunicação, né, para suportar o cliente, também outras nuvens, né, que estão ficando bem destacadas no momento, como o Loyalty, né? Então, assim, o e-commerce ele é um canal muito bacana assim para o cliente, para acessar o cliente de diversas formas, né, para ter uma experiência de comércio bem integrada, né, bem legal. Bom, seguindo adiante, né, eu não vou entrar muito em detalhe em todas as partes que a arquitetura de e-commerce ela se conecta, né? Hoje a gente vai focar mais nesses quadradinhos verdes, né? Mas eu gosto de trazer esse slide para mostrar assim, o e-commerce B2C, né? Ele está presente na Salesforce, mas existem também outros tipos de e-commerce, né? Que estão
que tem diferentes objetivos, né, dentro da plataforma Salesforce, né? A gente tem o B2B, tem o B2C agora, tem o B2B2C, né? E essas nuvens, né, que eu acabei de mencionar, elas estão mais centralizadas no Salesforce Core ali, né, dentro do CRM, mas bem integradas, né, ali dentro do Core. E o Commerce B2C, que é o tópico de hoje, ele é muito integrado também com o Salesforce, com todas as nuvens, como eu acabei de dizer, mas ele está numa nuvem separada, né, dedicada ao fim do comércio para clientes, né, que é o B2C, que ele vem de uma plataforma que a Salesforce adquiriu, se eu não me engano, em 2016, chamada Demander, e desde então a Salesforce vem trabalhando para integrar com o ecossistema Salesforce, com todas as nuvens, né? Deixar essa integração cada vez mais transparente e robusta, né? E assim, né, prover um serviço 360 para os clientes que a gente tem. Um aspecto importante do B2C, né, que é uma plataforma assim, bem robusta, né, para suportar grandes escalas, né, para suportar muitos usuários, né, simultâneo, transacionando ali dentro do e-commerce, fazendo busca de produtos, né, fechando pedidos. Então, assim, é uma plataforma bem completa, né, que a gente vai entrar um pouquinho a fundo aqui, né? E aí, quando a gente fala no B2C, a gente tem, né, formas de vitrines, né, formas de exibir ali a loja, né, a vitrine para o cliente. Então, a gente tem modalidades de vitrine. Então, tem o SFRA, que eu vou entrar em detalhe daqui a pouquinho, e também tem o B2C, ele também suporta a arquitetura headless, né? Então, a gente tem agora aí o Composable Storefront, que é uma modalidade aí de você criar uma vitrine de loja usando a tecnologia headless, totalmente, né, via APIs, e também, né, quando a gente fala de commerce headless, também habilita também os clientes, os parceiros a criarem o seu próprio front-end, né? Você pode criar uma aplicação de e-commerce, ou você pode integrar o commerce da Salesforce com outro tipo de produto, um aplicativo por fim, que tem uma pequena parte ali relacionada a commerce, uma microtransação, alguma coisa. Então, você também, quando a gente fala de B2C, a gente não está falando só de aquele commerce tradicional, né, que você busca produto, compra né, e espera receber em casa, mas também habilita você a integrar com outros tipos de aplicação que precisam de alguma necessidade relacionada a commerce, né? Bom, o que eu queria trazer agora é uma visão do comerciante, então uma parte um pouco mais funcional, e aí depois a gente entra em detalhes, né, as abordagens que você pode ter para você criar, né, a sua própria loja, que tipo de tecnologia você pode usar e qual é o melhor cenário, né, qual o melhor cenário cada tecnologia emprega, né? Bom, quando a gente fala do B2C, né, a gente está falando de um commerce, né, que vai suportar aí muitos usuários, né, e esses usuários dentro desse commerce, eles têm diversas necessidades, né? Então, o B2C, ele é bem completo, então ele tem muitas features para atender essas necessidades do cliente, e necessidades também ali da loja, né? Então, por exemplo, o B2C, ele tem tem a parte de catálogo ali para você fazer gestão de produto, né? Para você segmentar o seu catálogo para o cliente. Ele tem a parte de campanha, né? A parte de marketing para você que tem a parte de campanha, tem uma parte nativa dentro do B2C, mas ela também é muito integrada com o Marketing Cloud. Bom, tem aqui, por exemplo, a parte de busca. Então, a parte de busca do B2C ela é bem robusta, né? Não é aquela busca simples, aquele select, né? Select procurando um termo, mas ela tem toda uma inteligência por trás. Então, você pode associar sinônimos, palavras-chave, frases comuns. Então, por exemplo, você pode levar em conta termos que os usuários estão buscando muito na plataforma. Por exemplo, se o usuário está buscando maçã, você pode determinar que vamos ofertar produto da Apple, por exemplo. Se a gente está maçã, mostra um iPhone no mecanismo de busca, por exemplo.
Então, assim, você tem todo um ferramental no B2C para que o cliente ele encontre aquilo que ele esteja procurando e também que ele possa ser surpreendido ali com uma sugestão, né, com alguma coisa que tenha a ver com o que ele está comprando, né, você ofertar ali um kit de produto, por exemplo, de uma combinatória do que ele está olhando ali pesquisando ali no e-commerce, né? E também temos aqui também a parte do Einstein, né? Que eu estava falando de sugestão agora. Então, o Einstein é integrado com o B2C também. Então, você consegue, baseado na experiência do cliente, você consegue segmentar ali e exibir recomendações de produto, né? Que tenha a ver com o interesse que o cliente tem ali no momento, né? Então, e ali, agora, e aqui tem outras partes, né, que são clássicas de e-commerce, parte de checkout, parte de pedido, promoções, inventário, SEO, né, para o seu e-commerce, né, ser encontrado, né, os conteúdos facilmente nos buscadores. Então, assim, é uma plataforma bem robusta de e-commerce, né? O diferencial da Salesforce é justamente a integração com todas as nuvens, né? Integrar com marketing, integrar com o sistema de ordem, integrar com serviços, com loyalty. Então, quando você tem uma plataforma de e-commerce que por si só já é bem robusta, integra com as outras nuvens, com outros serviços da Salesforce, fica uma combinação bem poderosa assim para atender as necessidades dos clientes, né? Bom, essa aqui é a carinha do gerenciador de negócios, né, que a gente chama de Business Manager. Então, aqui a gente tem algumas áreas, né? Então, por exemplo, aqui na parte de seleção de site, é legal que dentro de uma instância de e-commerce você pode ter mais de um site, né? Então, por exemplo, você tem site para diferentes países, ou você tem até mesmo site de segmentos diferentes. Então, você consegue conviver mais de um site de e-commerce na mesma instância, tá? E aqui, nessa segunda parte aqui, a parte de mercante, né? A parte ali funcional, onde os administradores do e-commerce vão configurar produto, catálogo, promoção, cupom e etc. E essa parte ela é toda segmentada com o site. Então, os dados não se misturam. Então, se você seleciona o site A, você vai gerenciar na parte aqui de mercante do site A, do site B, ele vai ter a sua parte exclusiva, tá? Aqui a gente tem a parte de administração, né? Tem recurso ali de desenvolvimento, configuração de ambiente, parte de logs, parte de relatório. Então, tem toda uma área dedicada a isso. Aqui em Storefront é um atalho para a vitrine da loja, né? Para você visualizar a loja naquele momento. E aqui é uma ferramenta de toolkit, que é bem interessante essa ferramenta, que ela basicamente como se fosse um inspect do Chrome. Então, ela permite ali quem está configurando a loja, né, visualizar algumas informações extras do que está sendo exibido na página, e ela também consegue simular grupos de usuários, entendeu? Então, por exemplo, se a gente tem um grupo de usuário que sejam mulheres, por exemplo, né, tem uma campanha do Dia das Mães, então a pessoa ali que está configurando o e-commerce, ela consegue simular esse grupo de usuários, né? E aí visualizar a experiência do e-commerce para esse grupo, né? Que vai de encontro aqui com o próximo slide aqui, né? Que a plataforma do B2C, né? Ela tem essa parte de qualificadores e de experiência. Então, qualificadores é esse exemplo que eu dei, né? Você pode definir dentro do e-commerce grupos de usuários, né? E isso pode ser de forma, né, vamos dizer assim, mais manual, você pode ter um processo ou manualmente colocando pessoas desse grupo, mas também pode ser de forma dinâmica. Então, por exemplo, eu quero um grupo de pessoas que sejam pessoas que se identificam como mulheres. Eu quero pessoas que tenham mais de 50 anos. Então, com isso, você consegue montar grupos de clientes e, com isso, você consegue dar uma experiência exclusiva para ela. Então, por exemplo, você pode configurar toda a vitrine da sua loja para exibir uma campanha específica para um grupo, para exibir promoções.
Você pode usar essa qualificação de grupo de pessoas para você gerar cupom, voucher, né? Tipos de oferta. Você pode, né, configurar a página ali de uma forma completamente específica para um grupo de usuários. Então, com isso, você faz com que os administradores do e-commerce eles tenham, né, ali uma ferramenta bem robusta para fazer esse tipo de configuração, né? E aí ser bem assertivo no grupo de usuários, né, no público-alvo que o e-commerce quer atingir, né? E aí, tendo essa facilidade para os administradores do e-commerce, né, também tem a parte aqui do Page Designer, né? O Page Designer é uma ferramenta dentro do B2C, né, bem parecido com o Experience Cloud do Core, né, o Community, que permite você configurar visualmente páginas dentro do e-commerce, né? Pode ser páginas específicas ali, né? Como também o administrador ele pode criar páginas para uma campanha específica, para um grupo de usuários específicos, né? Então, o administrador ali ele tem poder para ele criar visualmente, né? Então, sem necessidade de um desenvolvedor, né? Alguém mais de marketing, né? Que atua ali dentro das campanhas, dentro do e-commerce, ele consegue fazer bastante coisa, né? Sem necessidade de desenvolvimento. Os componentes que tem disponível já tem os mais comuns, né, dentro de uma plataforma de e-commerce, mas também existe a possibilidade de você estender e você desenvolver. Então, se você tem algo muito específico, você consegue desenvolver algum componente e aí esses administradores conseguem utilizar aquele componente e colocar aqui na página, né? E aqui no Page Designer, você pode usar, por exemplo, o que eu acabei de explicar, a parte de segmentação de grupo. Então, esse produto aqui, né, essa imagem, eu quero mostrar só para determinado grupo de usuário, para outro grupo, quero mostrar outra coisa. Então, você consegue ir segmentando isso bem facilmente, bem visualmente. Né? Legal? Outro aspecto bem legal que tem no e-commerce, né, no B2C, é a parte de relatórios e dashboard. Então, essa parte de report assim já tem pronto e disponível, né, para os usuários de B2C, uma série de relatórios e gráficos que já são os temas mais comuns assim que um cliente de e-commerce busca, né? Então, vai ter ali a parte de vendas para monitorar venda e ali mostra vendas baseada, venda categorizada por produto, top 10 de vendas, né? Então, tem uma série de gráficos ali, relatórios em relação a vendas, né? Que você pode filtrar por um período específico, parte de produto, né? Quais são os produtos mais vendidos, de produtos de qual categoria, promoção, parte de busca, então, quais são os termos de busca mais buscados no site? Um relatório muito interessante quais são os termos de buscas no site que são convertidos em compra, né, em pedido, né, que a pessoa busca e ela acaba convertendo aquilo numa compra. Então, todos esses tipos de insight você já tem nativamente, né, sem a necessidade de customizar nada, né? Então, aqui tem a parte de tráfego, né, bem clássica, a parte de Einstein também, para você ver como as recomendações de produtos, né, está acontecendo em tempo real. E tem aqui uma parte técnica, né, que ajuda, né, o time de desenvolvimento do e-commerce a entender algumas métricas, como principalmente a parte de cache, né? Quando a gente fala em e-commerce, né, em larga escala, cache é um dos temas assim mais debatidos, né, para melhorar a performance. Então você consegue monitorar tanto o cache do site, né, da vitrine, como ele está acontecendo em todas as páginas, e também dentro do B2C é possível também a gente ter cache em nível de API. Então, por exemplo, uma API de busca de produto, a gente consegue determinar, por exemplo, sei lá, 24 horas de cache, né? Então, com isso, você ajuda ali a infraestrutura não ser depreciada, né? Você consegue, se você não, seu dado não tem uma alteração em tempo real, né? Por exemplo, preço de produto, catálogo de produto é uma coisa que ela é feita bem planejada, né? E não é uma coisa que acontece todo o tempo, então você consegue
determinar ali um tempo de cache de dado, né, para não onerar a performance. Legal? Bom, tem a parte, o centro de log, né? Então, dentro do B2C, você consegue acessar a área de log visualmente, então não é aquele log que é um monte de arquivo TXT, que você tem que ficar ali minerando para encontrar informação. Então, o log do commerce, né, ele tem uma área aqui visual, você consegue fazer diversos filtros por severidade, você consegue fazer buscas, né, por palavras-chave, né, fazer uma série de combinatória de parâmetros para você encontrar o que você precisa. Você consegue selecionar os logs baseado num range de data. Então, você pode vir aqui, né, clicar e arrastar aqui, que era do dia tal, no período das 10 às 10h30. Então, você consegue encontrar bem facilmente, né, os logs dentro da plataforma. E eu sempre encorajo, né, olhar os logs com frequência, porque às vezes o commerce, né, ele pode, você pode ter algum problema silencioso ali, que às vezes ninguém está percebendo, às vezes acontece de forma intermitente, com poucos usuários. Então é sempre interessante os administradores do B2C, né, estarem monitorando os logs, né, só para ter certeza que nada de estranho está acontecendo. Legal? Deixa eu fazer uma pergunta. Referente a logs, existe alguma forma de automatizar mensagens quando alguma coisa esteja acontecendo de errado? Como você citou o exemplo agora, né? Existe uma forma de automatizar para, como sendo um administrador, eu recebo, quando começar a acontecer tal coisa, eu vou receber um alerta. Tem alguns tipos vamos dizer assim, de ações dentro do commerce que ela pode disparar um alerta, tá? Então, por exemplo, a gente consegue configurar um alerta, vamos supor, da infraestrutura. Então, por exemplo, o site ele está muito sobrecarregado, ele tem muitas pessoas, né? Está tendo um overhead ali na infraestrutura, está tendo lentidão para fechar pedido. Então, alguns tipos de tópicos, geralmente os mais chaves, né? Tempo de fechar pedido, erro em gateway de pagamento, né? Então, algumas coisas chaves você consegue configurar alertas, tá? Não são tudo. E também dentro do commerce você tem um mecanismo de job bem interessante. Então, dependendo do tipo de coisa que você quer monitorar, você consegue criar processos que ficam rodando e olhando algum tipo de informação que você julga crítica. E esses jobs, eles são habilitados. Ali você consegue configurar para qualquer coisa, né, que você esteja monitorando, um tipo de alerta, né? E esse tipo de alerta pode ser em caso de erro, né, em caso né, ou de alguma informação que não esteja do jeito que você espera, né? E aí você consegue configurar a lista de e-mail, pessoas que vão receber, você consegue fazer várias coisas. Beleza, obrigado. Antes de eu entrar no tópico das vitrines aqui, alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo. Né? Beleza. Bom, eu mostrei um pouco da parte administradora ali do commerce, né? E aí tem a parte das vitrines, né? Que são, né? Que é ali onde o cliente vai interagir com o commerce, né? Então, quando a gente fala nas vitrines, falando de B2C especificamente, a gente tem alguns tipos de tecnologias e abordagens que a gente pode ter, e isso depende de vários aspectos, né? Depende do seu objetivo ali com o commerce, tipo de coisa que você quer fazer, que tipo de interação, né? Depende das necessidades que você tem, aí você consegue determinar qual é a melhor abordagem que você pode usar, né? Então, aqui em linhas gerais, né, bem rapidinho, não vou entrar em detalhe de arquitetura de nenhum dos modelos, né, mas é só passando aqui. Né, então, aqui a gente tem a linha do tempo da plataforma de e-commerce, né, começa lá em 2009, né, então a gente teve o modelo de desenvolvimento ali das vitrines eram baseado em site engines, né, começou lá em 2009, 2014 a gente teve a Release 2,
Aí aqui, mais ou menos em 2016, 2017, a Salesforce adquiriu a empresa, né? E aí a Salesforce começou a trabalhar em melhorias, né? Então a gente teve ali o MFRA, que já era um site, né, mais responsivo para atender as necessidades dos dispositivos móveis, né? E aí em 2018 a gente teve o lançamento do SFRA, que é um acrônimo para Storefront Reference Architecture, né, que é a arquitetura de referência para você criar o e-commerce. Então, basicamente, o SFRA ele é uma loja, sim, na sua versão mais purista, né? Então, é basicamente uma arquitetura de e-commerce que a Salesforce entrega, que já tem todas as funcionalidades básicas, já tem busca de produto, já tem ali a parte de detalhes do produto, tem o carrinho, tem a parte de checkout, né, integrar com o meio de pagamento, fechar um pedido, acompanhar o pedido e o status, cadastro de usuário. Então, assim, o SFRA ele já te dá, vamos dizer assim, um template, um alicerce completo do e-commerce, e aí você pode trabalhar em cima, né? E aí agora, mais recentemente, né, a gente tem aí o que a gente chama de Composable Storefront, né? E a parte de front-end, né, a parte da loja, a gente desenvolve com o PWA Kit, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre as duas abordagens, né? Vamos começar pelo SFRA. Então, como eu estava falando, o SFRA, ele é arquitetura de referência básica, né? Tem ali todas as funcionalidades que o e-commerce precisa, né? Então, assim, quando você tem a instância de e-commerce, você pode instalar ali o SFRA, e aí o SFRA já instala ali a estrutura básica de uma loja, né? Já instala também um catálogo de produtos de exemplo ali, só para você operar ali com uma informação básica, né? Para você ver como é que está funcionando, né? E o SFRA, né? Ele, como está aí, ele é mobile first, então foi construído pensando em dispositivos móveis, né, dos mais diversos tipos e tamanhos, né? Ele já tem integração com o Einstein, então ele já tem diversos componentes, né, diversas features ali que já integra. Então, se você habilitar o Einstein no seu commerce, você já consegue sair usando várias coisas, né? Tem uma arquitetura baseada em MVC, né? Ele integra muito, muito bem com o Page Designer, que é o que eu mostrei agora há pouco, aquele componente ali que o cliente ele pode simplesmente sair arrastando caixinha para desenhar páginas, né? Tem a camada de CDN integrada, então para parte de segurança, para utilizar cache, então, assim, ele já entrega rapidamente uma experiência ali de e-commerce, né? Então, assim, você tem uma instância de e-commerce, em poucos minutos você já tem uma vitrine, uma loja funcional ali, né? E aí, quando você fala, aí você pergunta, tá, mas e aí, eu recebo esse SFRA e aí eu posso sair customizando em cima dele, sair mexendo, trocando layout, modificando o comportamento, por exemplo, da página de produtos, né? Como isso funciona, né? Então, quando você for a fundo, né, procurar estudar um pouco sobre o commerce, né, o B2C da Salesforce, você vai esbarrar muito nesse termo, né, cartucho, né, os cartridges, né, então cartucho disso, cartucho daquilo, né, então o que é o cartucho, né, no conceito do B2C? Então, cartucho nada mais são do que, né, a forma de empacotar funcionalidades, né, você pode enxergar como uma extensão, um plugin, né? E aí que você consegue, né, conectar dentro do commerce, né? E aí, qual que é interessante disso? A arquitetura de referência que eu mostrei aqui, a loja, ela é um cartucho. Então, por exemplo, aqui, App Store Front Base, né? E o cartucho ele funciona da seguinte forma: a ideia do SFRA não é você pegar a arquitetura de referência, abrir o código dela e sair modificando. A ideia é você ir estendendo ou modificando o comportamento do que você precisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, você pode ter um cartucho que é um plugin de meio de pagamento. Então, esse cartucho ele age ali na página de pagamento, ele disponibiliza ali uma forma de pagamento, ele interage com a parte de gerar pedido e pronto. Então, você vai modificando o comportamento do que já existe, agregando funcionalidade ou alterando funcionalidade. E aí, o conceito de cartucho, você vai empilhando essas funcionalidades,
sempre que está mais em cima é que prevalece, no caso de você estivesse sobrescrevendo alguma feature, né, no mesmo lugar, em cartucho diferente, então o cartucho ele sempre prevalece o que está em cima. E a grande vantagem disso é que se a Salesforce ela lança uma versão nova do SFRA, que é arquitetura de referência, ela tem melhoria de funcionalidades, ela tem correções de bugs, melhoria em segurança, qualquer coisa do tipo, você simplesmente troca essa camada, né? Então a ideia é justamente não modificar o código, nunca modificar o código da arquitetura base, mas sempre ir estendendo. Quando eu falo em estender, é funcionalidade, comportamento de alguma feature e também o aspecto visual. Então toda a parte visual do site você consegue ir modificando. Então a ideia disso é nunca precisar construir um commerce do zero, né? Você sempre vai adaptando e modificando aquilo que você precisa. Tá? Bom, esse é um pouquinho da SFRA. E aí agora a gente tem o conceito, né, que é o outro tipo, outra abordagem de você interagir com o commerce, né, com o B2C, que é o Composable Storefront. Né? Então, o Composable Storefront, ele é basicamente, ele enxerga todas as funcionalidades do commerce, né, como microserviços, né? Então você você basicamente consegue tudo que você conseguiria fazer visualmente no e-commerce, vamos supor, fazer busca de produto, né, ver detalhes do produto, consultar preço de produto, colocar um produto no carrinho, fechar esse pedido, consultar pedido. Então, tudo isso você consegue fazer orientado às APIs do e-commerce, né? Então, a grande vantagem, assim, um aspecto bem legal do B2C é que ele tem uma API muito, muito completa. Então, assim, diria que tudo o que você precisa fazer no e-commerce, você consegue fazer orientado à API. Seja as interações, né, com as funcionalidades de e-commerce, seja a parte de autenticação, que também é muito robusta, seja também a parte de dados, então a parte administrativa. Então, vamos supor, se você tem um catálogo de produto em outro sistema, SAP, qualquer outra coisa assim, você consegue interagir também com a API de dados do commerce, né, para você fazer carga de dados, né, para você alterar estoque, talvez o estoque possa estar no outro sistema, parte de pedidos, então, né, alterar ali status do pedido, né, ou ler pedidos, então que vai para outra plataforma, para outro sistema. Então, assim, tanto a parte de dados, gerenciar os dados do commerce, como também a parte de shopper, que a gente chama, que é o usuário ali interagindo com o commerce, né, fazendo busca de produto, catálogo, carrinho, etc. Então, tudo isso você consegue fazer via API, tá? Então, API headless aí do commerce. E aí, para facilitar, né, as necessidades, porque assim, o SFRA ele não é baseado nas APIs, né? Ele usa o Commerce SDK, você até consegue chamar as APIs, se você quiser fazer alguma coisa mais híbrida, mas a Salesforce ela criou, né, uma vitrine especificamente baseado nas APIs de e-commerce, 100% headless, né? Que é o tal do Composable, né? Então, todas as APIs do e-commerce, você consegue acessar esse site aí, API Explorer, né? É uma forma visual aí de você interagir com as APIs, verificar, testar alguma funcionalidade, né? Como um Swagger da vida, né? Então, você consegue apontar para o seu ambiente de e-commerce, selecionar o tipo de API aqui que eu mencionei, pode ser data, pode ser a de shopper, e aí você consegue interagir com os endpoints, com produto, catálogo, né, busca, fechar pedido. Então aqui você consegue testar, né, várias dessas APIs. Então, é uma funcionalidade muito legal, né? Quando a gente fala de API de e-commerce, vocês podem sempre encontrar essa sigla aqui, ou CAP, né, que é uma abreviação de Open Commerce API. E com isso você consegue, né, fazer tudo no commerce, né, sem necessidade de alguma coisa visual. Mas para atender essa demanda, né, se o cliente precisa de algo 100%, quer algo 100% headless, a Salesforce ela, né, disponibilizou aí, né, o PWA Kit, que é basicamente uma vitrine, né, baseado aí no Progressive Web App, né, que é aquele modelo híbrido entre
app, não app, né? Basicamente é um site ali que se comporta como app, você consegue instalar ali na home do aplicativo, né? É baseado em single page apps, né? Então é utilizando tecnologia bem moderna, né? Como React, né? Então você consegue ali ter o código base de uma aplicação, de uma vitrine baseado em React, e aí toda a parte de e-commerce é 100% headless, baseado nas APIs que eu acabei de mencionar, tá? Esse slide eu gosto de trazer só para mostrar a diferença, né, entre no-code e code, né? Então, quando você quer ir para uma teoria, quando você quer ir para uma linha um pouco mais no-code, talvez o SF4A se encaixe muito melhor, né? Porque ele já dá ali uma arquitetura base, já é muito bem integrado com a parte de page designer, então você já tem ali algo pronto bem mais rápido. Né? Tem aqui o meio termo, que é o PWA Kit, tem ali o Starter Kit, mas você depende um pouco de desenvolvedores, né, capacitados, né? E também, né, a arquitetura headless de API permite, né, você construir a sua própria aplicação. Então, você tem um app nativo, que precisa se integrar algumas coisas de e-commerce, sem problemas também. Você quer construir a sua própria aplicação, tranquilo também. Tá? Bom, como eu mencionei há alguns minutos, né, o PWA Kit é baseado em React, né, então aqui tem algumas das bibliotecas e tecnologias que ele usa em conjunto, né. Então, assim, a tecnologia é bem moderna, né, comparando ali com o SF4A. O SF4A ele é desenvolvido ali em HTML, JavaScript, né, o back-end dele é em Node.js, né, mas então é um formato um pouquinho mais antigo, né, e o PWA Kit não, ele já é desenvolvido em React, ele já usa as tecnologias mais modernas de mercado, então, assim, é bem mais fácil você encontrar desenvolvedor capacitado, né, que não precisa de um conhecimento muito específico no e-commerce da Salesforce, então, com isso, você consegue atingir, assim, a comunidade de desenvolvimento de forma mais abrangente, né. Bom, aí um aspecto interessante, né, uma vez que você cria uma aplicação, né, usando o PWA da Salesforce, né, a Salesforce também provê um meio de hospedagem dessa sua aplicação, né. Então, você tem aí o Managed Runtime, que é basicamente um espaço que você consegue subir sua aplicação headless, né, você consegue subir, por exemplo, o PWA Kit, né, e aí o Managed Runtime já faz toda a parte de, né, garante ali o CDN, a parte de escalar a aplicação, então toda a parte ali de infraestrutura para entregar a sua aplicação da maneira mais eficiente possível, né, já está abstraído aqui, né, ele tem a parte de CI/CD muito legal, né, então você tem APIs, você tem o CLI, você tem várias ferramentas ali para você automatizar deployment, então, assim, é uma plataforma bem robusta e bem legal. Você consegue hospedar as aplicações de e-commerce headless. Tá? Esse slide aqui é só um comparativo, né? Quando fala do SF4A e do Composable, né? Os tipos de tecnologias, né? O que você ganha, o que você perde. Assim, por experiência própria, eu diria assim que o ponto chave, assim que às vezes determina para mim quando usar um, quando usar outro, é o Page Designer. Porque o Page Designer no SF4A, que é aquela feature de desenhar páginas e tal, é bem mais completo quando a gente integra com SF4A. E com Composable Storefront ainda é um pouco limitado. Você tem alguns componentes ali, os principais, né? Colocar uma imagem, colocar texto e etc., mas é bem limitado, né? Mas assim, o time de produto da Salesforce é o que está mais assim com a energia, né, no time de produto para desenvolver o produto. Hoje está no Composable Storefront, então sempre está saindo funcionalidades novas, mas o Page Designer ainda é um pouco mais limitado em relação ao SF4A. Então, assim, se você tem uma demanda muito grande da área de negócio, do commerce, para ficar criando páginas dinâmicas, né, ficar no conteúdo em tempo real, você pode perder um pouco se você ir para o PWA Kit, por exemplo.
né? Se você tem uma necessidade maior ali de configuração todo momento, o SFRA pode ser a melhor escolha, tá? Bom, aqui eu queria mostrar rapidamente como as vitrines se parecem, né? Então, aqui, né, eu tenho o SFRA, que eu estava mencionando. Então, assim, quando você pega uma instância de B2C, instala o SFRA, que você vai ver é isso daqui, né? Então, você tem aqui um site de e-commerce, né? Você já tem um catálogo de produtos, né, de exemplo que vem. Então, aqui você consegue navegar pelas categorias, você consegue acessar uma categoria direta aqui, por exemplo, vestido de mulheres. Aí aqui você consegue ver, né, a lista de produtos dentro da categoria, você consegue filtrar por cor, né, baseado nas características, né, do produto, né, filtrar por tamanho, por preço, né. Aí aqui você vai ter a página de detalhes do produto, né, então aqui você consegue selecionar as variantes do produto, pode ser por tamanho, pode ser por N tipos de aspectos, né, que você pode configurar dentro do e-commerce, o preço, né, você já pode adicionar aqui no carrinho, então você vai ter o carrinho pronto aqui também, né, aí você pode iniciar o processo de checkout, que aí eu não estou logado agora, né, mas você precisa estar autenticado, aí aqui, né, tem como é que está meu carrinho no momento, eu posso me logar aqui, né, eu posso criar uma conta, né, então assim, como eu falei, o SFRA já entrega a experiência básica de um e-commerce por completo, e aí basta você ir modificando de acordo com a sua necessidade, tá? E aqui do lado temos o Starter Kit do PWA, né? Ambos, tanto o SFRA quanto o PWA aqui, o Composable, eles estão conectados na mesma instância B2C, então toda aquela parte administrativa, de gestão de catálogo, promoção, tudo aquilo é a mesma, tá? A única diferença aqui é o front-end, né, que está mas assim, ambos estão consumindo dados do mesmo lugar. Então aqui é a mesma coisa, né? Então aqui eu tenho catálogo de produto, né? E aqui o PWA ele tem, né, um visual um pouquinho mais moderno, né? Baseado em React, como eu falei. Então acessar aqui são vestidos. E aqui eu tenho essencialmente assim a ideia mesma, né? Só é construído numa tecnologia moderna e toda a comunicação aqui do PWA está ocorrendo pelas APIs do e-commerce, né? Então aqui eu tenho o produto, eu seleciono o tamanho, coloco no carrinho, né? Eu consigo visualizar meu carrinho aqui, né? Consigo prosseguir para o checkout, né? Consigo criar conta e por aí vai, né? Então assim, ambos entregam, né, a mesma experiência, mas por vias, né, por vias diferentes. E aí, né, você tem a opção de optar por qual abordagem você quer seguir dentro do B2C. Bom, o que eu tinha de conteúdo era esse, né? Antes, se a gente tiver mais alguma pergunta, eu queria só deixar aqui materiais de estudo, né? Quando a gente fala em B2C, né? Então, aqui, parte de implementação, né? Tudo que você precisa. Então, trilhas no Trailhead, links de artigos, de blog, né? De vídeos. Então, aqui está tudo bem segmentado aqui pelo tipo de conteúdo que você está buscando, parte de implementação, parte aqui, por exemplo, SEO, catálogo de produto, busca, como criar promoções de marketing. Então, assim, também vários links interessantes. Parte de desenvolvimento para os desenvolvedores. Então, aqui tem algumas trilhas, né, alguns links interessantes e alguns conteúdos adicionais. Tá? Bom, essência era isso. Alguém tem alguma pergunta? Boa. Pessoal, perguntas? Podem abrir o microfone, podem. Não fiquem acanhados. Boa noite. Então, consegue me ouvir? Estamos ouvindo. Que está falando aqui é o Thiago.
Vamos lá. A parte de pagamento, ela é feita pelo... Tu tem um aplicativo externo que vai fazer esse pagamento. Daí tu configura um gateway conforme o país que tu atua, no caso. O gateway de pagamento, normalmente as empresas de gateway, né? Você pega a PayPal, você pega a PicPay, não sei, as empresas de pagamento, eles já fornecem muitas vezes o cartucho para o commerce, para o B2C. Então, aí acaba sendo uma coisa bem plug and play. Você instala o cartucho no seu B2C, faz algumas configurações, né, para conexão com o gateway, né, parâmetros de conexão e etc. Mas, né, se não existir, como eu falei, você pode desenvolver um cartucho próprio, né, e integrar com o meio de pagamento. Mas, assim, a maioria dos meios de pagamento já possuem um cartucho. E o Salesforce também tem, né, o Salesforce Payments, né, que é um produto novo aí da Salesforce que faz o meio de campo também com vários gateways de pagamento, né? Então você pode integrar o Salesforce Payments com o Commerce, né, e abstrair lá a integração com os seus gateways de pagamentos dentro do Payments, né? Os Payments é um produto diferente do Commerce, tá? Que é adquirido separadamente. Tá. Não, obrigado. Mas daí, no caso, esse quando tu fala cartucho, seria uma API que eles fornecem? Seria uma alguma configuração? É uma biblioteca, né, que você instala no Commerce. E esse cartucho ele faz várias coisas. Ele se conecta, por exemplo, à API do gateway de pagamento, mas também fornece aspectos visuais. Então, por exemplo, eu instalo o cartucho, lá na minha página de checkout, por exemplo, vamos pegar aqui o PayPal, por exemplo. Vai aparecer lá a opção de pagamento PayPal. E aí, quando o usuário seleciona, toda a interação ali, toda a parte visual para interagir com o PayPal já vai estar pronta. Então, assim, é uma coisa bem... Instala o cartucho e magicamente meu commerce ele já vai estar integrado tanto na parte de back-end ali, como de pagamento, mas também nos aspectos visuais ali do commerce. Tá? Certo. Não, beleza. Então seria... É meio que plug and play, só instala e ele já sai rodando com as configurações disponíveis. Exatamente. Não chega a ver código, configuração, nada. Tipo, não, a configuração, vamos usar a sim. porta tal, o protocolo TCP, alguma coisa do gênero. Não, a configuração em si, tá? Quando você instala o cartucho dentro da parte administradora, né, ali visualmente mesmo, tem uma área que a gente chama de preferências customizadas, que normalmente esse cartucho ele instala ali, vai aparecer lá nas opções de preferência, por exemplo, PayPal. Você clica e aí esse cartucho, para a visão administrativa, ele já vai listar ali todos os parâmetros necessários, né? Usuário e senha de integração, algum parâmetro específico, né? Tipo da moeda, não sei, qualquer coisa relacionada à configuração da integração. Mas assim, tudo visualmente, tá? Normalmente quando esses parceiros disponibilizam, você não tem que codificar nada, a não ser que você queira modificar o comportamento de alguma coisa. Aí sim. Geralmente os cartuchos têm código-fonte aberto, então você consegue modificar com o que você precisar. Tá, beleza. Muito obrigado. Aqui tem a pergunta da Ellen. Ela fez a trilha de desenvolvedor B2C e pergunta por que não temos a parte prática, né? E daí também o Wagner perguntou como conseguir uma sandbox para estudo, uma sandbox do e-commerce. Isso daí não é tão simples como uma org, né, playground lá do core, que você consegue estar dentro do Trailhead e criar, né? O commerce ele já é bem mais específico. Então, assim, depende realmente você está vinculado a um parceiro e alguma empresa que tenha licença de e-commerce. Mas uma vez que você tenha, né, esteja nesse ambiente, o commerce ele permite, né, você criar várias sandboxes lá dentro. Então, o time de desenvolvimento pode criar vários ambientes para teste, para testar funcionalidades, para treinamento e etc. Mas, infelizmente, é um pouco restrito, né? Você não consegue, de forma gratuita e facilmente, ter acesso a uma instância. Mais alguma pergunta, pessoal?
Só uma pergunta aqui, Maurício. Desculpe interromper. Essas trilhas de estudo, Vinícius, tu vai compartilhar? Sim, eu posso compartilhar com o Maurício aqui e ele, né, ele determina os canais, nos melhores canais para compartilhar. Tá, porque acredito que o PowerPoint seja até ter uso de trabalho, né? Sim, não, eu vou compartilhar a apresentação na íntegra. Tá, ok. Muito obrigado. Nada. Beleza, então, pessoal. Maurício. Manda lá. Licença. Aqui é o Tadeu. Eu queria só parabenizar aí, porque eu achei muito enriquecedora, né, a apresentação. No caso, eu estou trabalhando com Commerce Cloud faz pouco mais de 6 meses, mas eu estou numa equipe em que eu sou QA. Então, QA, e a gente também tem uma suíte de testes end-to-end, que a gente roda com alguns cenários de checkout, criação de conta. E, assim, a gente não usa o SF Array, a gente usa uma versão anterior. A minha pergunta seria mais, assim, tipo, na questão de criar um roadmap de migração, assim, para fazer upgrade de versão, tanto para ir para o SF Array, para depois ir para o PWA. É muito trabalhoso, sim, por se tratar de uma estrutura robusta como é o Commerce Cloud. Tá. Bom, eu imagino que vocês devem estar usando o site Genesis, né? Várias empresas aí. Eu acho que é o 2.0 ali pelo. Tá. Existe um artigo, tá, da Salesforce. Eu posso até buscar aqui e deixar com o Maurício para compartilhar com você depois. Mas existe paper da Salesforce que é justamente a transição entre o site Genesis e o SF Array. Então, ali ele já te dá várias dicas, né? Qual é a melhor forma, com o que você tem que se preocupar primeiro, né, durante ali o processo de transição entre as arquiteturas, tá? Então, ali explica bem. E agora, quando você está falando de ir para o PWA Kit, né, é basicamente abandonar o que você tem, né? Que daí o paradigma muda, né? Tanto o site Genesis e o SF Array, eles são baseados ali no Commerce SDK, mas já o PWA Kit ele já vai para uma estrutura headless, né? É algo totalmente à parte, baseado em APIs, vai fazer o uso do mesmo commerce, então dados, configurações, preferências, toda a informação de Caiu quem estava falando. Acho que caiu aqui eles. Um instantinho, deixa eu verificar. Alô? Acho que eu mutei sem querer aqui. Estamos te escutando, só não estamos vendo sua câmera. Ele bloqueou tudo aqui. Mas... Até onde vocês ouviram? Até a parte do PWA ali que você estava falando que muda paradigma e tal mesmo. Sim, mas assim, a transição do site Genesis para o SF Array é algo relativamente comum, assim, bastante clientes procuram a Salesforce para qual é a melhor abordagem para fazer isso. Então, assim, a gente tem até um artigo que eu falei que vou buscar, aí eu passo pro Maurício compartilhar com você depois. Tá, obrigado. E assim, o PWA, por ser um paradigma novo e algo relativamente novo, assim, eu acho que ele não tem muito assim no mercado ainda, né? Tipo assim, a maioria fazendo um comparativo ali dos três ali. Tem muita coisa nos dois primeiros ainda. É mais novo, né? Claro, ele tem ainda muito que evoluir, mas é onde eu posso dizer assim que o time de produto do Salesforce está colocando mais força, tá? Então, assim, está saindo muita release nova, muita melhoria, muita funcionalidade. Então, assim, acredito que a ideia é ter um storefront ali com o PWA tão robusto como o SF Array. Tá? Então, assim, o produto vai caminhar para isso. Vai ser um substituto a prazo aí, médio e longo. Legal. Obrigado, hein?
Opa, desculpa aí, pessoal, voltei. Tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? O material eu vou disponibilizar depois, tá bom? Depois no portal do Trailblazer lá vai ter o vídeo, vai ter o material todo disponibilizado para as pessoas. Uma pergunta. O desenvolvimento para o commerce, ele funciona como desenvolvimento normal, o SFDX. Lá tu pode utilizar o CLI, integrar com o VS Code, desenvolve normal. Ou ele tem o VS Code que a gente tenha que tem, usar. Tem um plugin específico, tá? Não é com CLI, então se for CLI é pro Core, né? Como eu falei no começo, o Commerce B2C ele está em outra nuvem, que não é o Salesforce Core, né? Então, assim, é outra plataforma, é outra tecnologia, tá? Mas você tem, né, o CLI dele, ele integra com o VS Code, né? Acho que, se não me engano, a extensão se chama Profeta, em inglês. E com o Prophet você consegue integrar ali o Visual Studio com a instância, então o desenvolvimento é bem simples, né? Você ali consegue debugar, você consegue alterar o código na sua máquina, no momento que você salva ele já sobe lá para o B2C automaticamente. Então, assim, fica um desenvolvimento bem tranquilo, assim, não tem muitas dificuldades, não, é bem tranquilo. Bom, respondendo o Thiago aqui, se o B2C é no mesmo padrão do SFDX. É bem parecido, tá? Como eu falei, é outra nuvem, não é no Core, então a tecnologia é diferente, mas assim, a abordagem é muito semelhante. Tá? Você consegue por linha de código fazer deploy, consegue integrar com o Visual Studio, debugar. Então, assim, é bem parecido, mas não é via SFDX. Show. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitar que ele está aqui, hein? Só mais uma aqui que surgiu uma dúvida na hora da apresentação. Você mostrou um slide ali que tinha a questão de integrações, que daí mostrava o MuleSoft com... E daí citava a integração com o PIN. Assim, a gente tá integrando, né, o PIN no nosso Storefront. E só que assim, eu não vejo falar nada de MuleSoft. Eu não sei se é porque tipo tá lá na outra ponta e a gente aqui tá só consumindo, né, uma API externa, porque no caso aqui a gente só foi criado uma outra aplicação, um outro projeto, né, no Git lá, por exemplo. E daí esse projeto é um projeto de mapper, ou seja, ele faz um parse só ali de uma função, no caso, exposta no Azure, feito lá um Azure Function. E daí, tipo, talvez o Microsoft esteja atrás do Azure e eu, por exemplo, não tenho essa visão. Eu só queria saber se, tipo assim, é comum, assim, seria, assim, tipo... É normal, assim, a gente não enxergar mesmo nesse caso, de ter várias camadas anteriormente, ou o Microsoft, ele tem um jeito de trabalhar mais perto do Salesforce ali, do Commerce Cloud, do projeto em si? Tipo... Tá. Bom, o MuleSoft, ele é um gateway de API, né? Então, assim, muitas vezes, por exemplo, pegar o caso aqui do PWA-Kit ou do Headless Commerce, que tem as APIs do Commerce, né? Então, assim, uma das aplicações do Mule nisso, por exemplo, você pode ter uma aplicação na ponta, uma aplicação mobile, alguma coisa assim. Maurício, está conseguindo ouvir? Que ele consegue, que ele precisa fazer uma... Não, acho que de repente o Vinícius acho que não está conseguindo ouvir a gente. Não, eu estou ouvindo você. Ele está ouvindo, Thiago. Estou ouvindo. Ele está respondendo a pergunta que o Tadeu fez.
Ah, tá, beleza. Então, que eu fiz uma pergunta antes também, eu até mandei no chat aí. Eu acho que ele não tá me ouvindo, então. E ele respondeu a tua pergunta. Do desenvolvimento para B2C, é o mesmo padrão FDX. Acho que talvez alguma coisa do teu lado aí que não caiu, alguma coisa assim. Porque ele respondeu essa pergunta, Thiago. Então, o meu lado que tá ruim, eu vou sair e voltar. Tranquilo. Bom, pegando o tópico aí do Muli, né? Então, o Muli, ele é um gateway, né? Um gateway de APIs. Então, ali ele serve mais ali como orquestração, como um hub de integrações, né? E a ideia, assim, que eu vejo bastante, por exemplo, interagindo com o commerce, por exemplo, com as APIs do commerce. Então, talvez na ponta você tenha uma necessidade, por exemplo, que é, vamos supor, você seleciona um produto no aplicativo e você quer comprar ele, né? Então, em vez de o commerce, desse sua aplicação, ir na API do commerce, pegar o preço daquele produto, aí uma vez que você pega o preço daquele produto, você coloca ele no carrinho e finaliza o carrinho, talvez o Muli possa abstrair isso para você. Então, você pode ter ali uma API do Muli, né, que está conectado com o commerce do outro lado, e aí, com uma chamada, né, dependendo do que for, o Muli ele abstrai em 3 chamadas no commerce. Então, ele é um orquestrador ali, tá? Então, assim, a ideia mesmo, assim, é que pro commerce, assim, e para as integrações, o Muli seja transparente mesmo, né? Ele te ajude a orquestrar as chamadas, a centralizar integrações, mas, assim, ele não tem uma aplicação, vamos dizer assim, visual, né, na sua aplicação. Na maioria dos casos, ele vai expor um endpoint mesmo ali para abstrair. Né? A grande vantagem é você expõe aquele endpoint, você pode fazer 1000 chamadas por trás. Né? Então, a beleza do Muli é essa, ele orquestra. Ele também centralizar, você pode estar conversando ali, em uma request do Muli, você pode estar conversando com Salesforce, você pode estar conversando com SAP, você pode estar conversando com algum outro sistema, e aí todas as credenciais, todo o acesso a todas essas plataformas, elas estão tudo centralizado ali no Muli. Né? Então, você tem um ponto único ali de integração. Então, ele é justamente para facilitar mesmo a integração entre sistemas e plataformas. Não, legal. Eu, no passado, eu trabalhei com integração, eu trabalhei com uma ferramenta. Eu não conheço muito software, eu vi uma outra apresentação esses tempos atrás, e daí eu falei, pô, isso daí era bem parecido com uma outra ferramenta que eu trabalhei, que era um Message Broker da IBM. Não sei se você já ouviu falar. Hoje em dia ele chama Integration Service Bus, eu acho. E assim, sim, a carinha dele é a mesma coisa do Microsoft ali. Você vai criando as conexões entre 2 e 3, entre N aplicações, né? E a gente, tipo assim, a gente tinha um aplicativo tipo client que a gente botava lá, por exemplo, o CPF, dava um enter, ele fazia uma consulta no mainframe e retornava pra gente, entendeu? Porque esse meio do caminho aí, ele fazia tudo transparente ali. Essa é a ideia mesmo, facilitar a vida aí das integrações, desenvolvedores, todo mundo. Esse é o middleware. Qualquer empresa faz isso. Não, legal. Obrigado, pessoal. Obrigado a você. Thiago, tá ouvindo aí? Tô ouvindo, sim. Não, só respondendo sua pergunta rapidamente aí, desenvolvimento do B2C, ele é parecido, tá, com o desenvolvimento do Core, mas é outra nuvem, outra plataforma, então não faz uso do SFDX, tá? Mas é bem parecido com o que se tem com o Commerce, né? Então, o processo de trabalhar ali, integrar com o VS Code é bem semelhante, mas é outra ferramenta. Tá, mas os plugins tu tem algum plugin específico para uso, alguma coisa assim? Tem, ele se chama Prophet, que é profeta em inglês, tá? Esse Prophet aí, ele integra com o B2C, dá para você fazer ali do VS Code deployment automático, você consegue fazer várias coisas, consegue debugar, então você consegue fazer várias coisas legais. Beleza. Vou dar uma pesquisada nisso. Prophet?
Profit. Certo. Vou pesquisar aqui. Obrigado pela dica. Tranquilo. Mais algumas perguntas? Mais uma pergunta aí, se alguém tiver. Já estamos quase estourando o horário aqui. É a mesma coisa que o Vinícius já respondeu. Você tem que fazer parte de uma empresa que é partner e que vai ter disponibilizar uma Commerce Cloud e poder ter sandbox para você fazer. No Trailhead você não consegue ter uma sandbox do Commerce Cloud. A gente está trabalhando em super batches para isso. Eu sou do Credential Team. Mas ainda não é nada assim que é fácil de você ter disponibilidade pela Salesforce. Então, ainda, infelizmente, está meio bloqueado nesse sentido. Beleza, então, pessoal, de novo, Vinícius, muitíssimo obrigado pela tua participação, pelo teu tempo e todo o conteúdo que você passou. Isso daqui vai estar disponibilizado a partir de amanhã na página lá, e também o conteúdo eu vou estar disponibilizando tanto no LinkedIn como no Trailhead, no Trailblazer. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado aí. Obrigado. Até mais.